Olha, moço, senta aqui e se ajeita. A noite tá caindo e a lua já espreita por trás dos morros, aquela lua cheia que bota medo e faz o povo se benzer. No sertão, a gente tem um jeito próprio de contar as histórias, com a voz baixa e o corpo tenso, porque a lenda, de tanto ser contada, vira verdade. E a verdade do Padre Lobo, do lobisomem do Carcará, essa é uma das mais doloridas que já vi. É uma história de água e de seca, de fé e de maldição, e de um homem bom que teve que se tornar fera para proteger a sua gente. Eu sinto a secura na garganta antes mesmo de o sol nascer. Não é a sede comum, mas uma areia fina que se instala na alma, um pressentimento que amanhã trará mais um luto. Da janela da sacristia, vejo a poeira dançar com a brisa da madrugada, uma dança de morte sobre a terra rachada. Meu olhar percorre os telhados de barro, as paredes caiadas, todas vestidas em um branco desbotado que reflete a desolação. Vila da Pedra é um nome que se encaixa perfeitamente agora, um cemitério de esperanças petrificadas sob o sol inclemente do sertão baiano. A seca nos devora por dentro. E a fé, que deveria ser nossa rocha, começa a esfarelar. O rio, nosso antigo sangue vital, é apenas um leito de pedra, um túmulo para peixes e promessas quebradas. A cada manhã, o calor traz a lembrança de que estamos sós, abandonados por um Deus que parece ter se esquecido de nós. Eles me olham nos olhos durante a missa, buscando respostas que eu não posso dar, buscando um milagre que no fundo eu sei que não virá. O primeiro desaparecimento foi o de Tico, o menino de 8 anos que levava a cabra para pastar em um lugar onde o capim já não existia. Os pais o procuraram a noite inteira e eu os acompanhei, sentindo o suor escorrer pelas costas e o medo apertar o peito. Não era o medo comum de um homem que se perde na caatinga. Era um terror diferente. Um frio que me conhecia de perto. Eu sabia que Tico não tinha se perdido. Naquele instante, no fundo da minha alma, um uivo silencioso ressoou, e eu senti um arrepio que não vinha do vento. No amanhecer, a única coisa que encontramos foram rastros. Rastros que nenhum animal da região poderia fazer. Patas enormes, com garras que afundavam na terra dura como se fosse manteiga, e uma mancha de sangue escuro, já coagulado pelo calor, em uma pedra grande. Eu desviei o olhar, fingindo não ver a perfeição das marcas. Os pais de Tico choraram, e a vila inteira se trancou em casa naquele dia, sussurrando a lenda do lobisomem do Carcará. O nome parecia velho e poerento, uma história que se contava para assustar as crianças, mas agora ganhava um peso de verdade, um cheiro de morte, e a verdade, tão dolorosa, é que eles estavam certos. Havia um monstro, e o monstro, por mais que eu tentasse fugir, era eu. As noites de lua cheia se tornaram meu purgatório particular. A dor da transformação é excruciante, um desmembramento interno onde cada osso estala e cada músculo se estica. É um grito que só eu posso ouvir. A pele queima e se rasga, o corpo se distorce, e a razão é uma vela frágil prestes a se apagar. A maldição é um fardo ancestral, passado de pai para filho em nossa linhagem. Mas meu pai me ensinou a controlar a fera, a direcionar sua fúria, a usá-la como um escudo. Eu não sou um monstro sanguinário que mata por prazer. A cada noite de lua cheia, eu me afasto da vila e me transformo, usando a força bestial para defender os poços de água que restam, os poucos rebanhos que ainda não morreram. Eu sou o guardião que ninguém pode ver, o herói que a lenda pintou como vilão. Os desaparecimentos que os moradores tanto temem são, na verdade, os forasteiros que vêm tentar nos roubar. Homens armados, cruéis, que tentam invadir as terras e levar o pouco que nos sobrou. Naquela noite, a noite em que Tico desapareceu, eu afugentei 2 desses homens e deixei um aviso, a mesma marca que Tico havia encontrado. Uma mensagem clara, um aviso brutal. Saiam de minha terra. O sangue na pedra era a prova do meu sucesso, e eu sabia que eles voltariam.
A tensão na Vila da Pedra se tornou quase palpável. A cada crepúsculo, o som dos sinos que eu mesmo tocava, alertando para a noite que se aproximava, era acompanhado por um silêncio pesado. Eles se trancavam em suas casas, as janelas fechadas e as orações sussurradas. As crianças pararam de brincar na rua. Os mais velhos se reuniam para rezar, a fé se misturando com o terror. E eu, o padre Matias, o pastor do rebanho, não podia dizer-lhes a verdade. Como eu poderia confessar que a salvação deles vinha das mãos de um monstro, que a paz que eles tanto desejavam era mantida pela violência que eu exercia em minha forma bestial? A hipocrisia era um veneno amargo que me corroía. Eu os consolava, ouvia seus medos, e cada palavra que eles diziam me esfaqueava. Eu sou o motivo do medo deles, e ao mesmo tempo sou a única esperança. Essa dualidade me destrói por dentro. As semanas se arrastaram, e a seca apenas piorou. O ar se tornou denso, e o cheiro de morte se misturou com a poeira e o mofo. Foi então que eles chegaram, uma nova caravana de forasteiros. Eram mais numerosos, mais organizados, homens de olhos frios, com caminhonetes e armas pesadas. Eles não vieram para pedir, vieram para tomar. Acamparam na entrada da vila, montando guarda e intimidando os moradores. Seus sorrisos eram presunçosos, e a sede em seus olhos não era por água, mas por poder. O líder deles, um homem corpulento com um chapéu de couro e um olhar de cobra, se aproximou de mim, como se me testasse. Padre, o povo daqui tá com medo de lobisomem, né? Ele riu, um som seco e desagradável. Não se preocupe. Se essa lenda for verdade, a gente dá um jeito nela. Ele não sabia a ironia de suas palavras. Ele não tinha ideia do monstro que estava provocando, mas eu sabia. A lua cheia estava a apenas 2 noites de distância, e desta vez o confronto seria inevitável. E não seria apenas mais um ato de proteção. Seria uma batalha pela alma da Vila da Pedra. Uma batalha onde o monstro e o herói se fundiriam de uma vez por todas, e a lenda do lobisomem do Carcará deixaria de ser apenas uma história para se tornar a realidade mais terrível de todas. A verdade sobre o meu fardo finalmente seria revelada e não haveria mais volta. Meu corpo já sentia as primeiras dores, o primeiro aviso de que a fera em mim se preparava para a caçada. Eu rezei por perdão, mas sabia que, no fundo, minha missão era proteger, não perdoar. O sol, causticante, me queima por dentro, mas a pele que mais sinto arder é a da mentira que visto todos os dias. Meu corpo está aqui, na sacristia, oferecendo a Eucaristia, ouvindo confissões, abençoando o povo com as mãos que em breve serão garras. Mas minha mente está à espreita, como a fera que sou, observando cada movimento dos forasteiros que invadiram a entrada da nossa cidade. Seus risos ecoam nas paredes da minha igreja, blasfemos, e seus olhares famintos passeiam pelas poucas poças de água que restam, pelo gado magro que ainda resiste. Eles são hienas e sabem que o leão, por mais que ruga, está fraco. Meu coração bate um ritmo descontrolado no peito, uma batida que não é de medo, mas de um ódio ancestral que borbulha. Eu sou o guardião, mas não posso mostrar minha força, não sob a luz do dia, e essa impotência é a verdadeira tortura. Eu vejo o pânico nos olhos dos fiéis, a desesperança estampada em cada rosto, e a culpa me afoga. Eles precisam de um milagre, de uma intervenção divina, mas o único milagre que lhes posso dar é o que me corrói por dentro. Eu sou o pastor que alimenta suas ovelhas com a carne do lobo, e essa dualidade me rasga ao meio. É em momentos como esses que a memória me assalta, uma onda de imagens que me leva de volta ao passado, à minha infância no sertão. Meu pai era um homem sério, de poucas palavras. Ele nunca me abraçou como os outros pais faziam. Em vez disso, ele me ensinou a caminhar com a noite, a ouvir o som do vento e a farejar o perigo. Lembro-me da primeira vez que a lua cheia me chamou.
Eu era apenas um menino e a dor foi aterrorizante. Cada osso do meu corpo estalou, a pele se rasgou e um grito de pavor que não era meu ecoou em minha garganta. Meu pai estava lá. Ele não tentou me acalmar. Em vez disso, ele me amarrou e me disse, com a voz grave e o olhar firme: "A fera que vive em você é sua, Matias. Não a deixe tomar a sua alma. Não a deixe se tornar um monstro sedento por sangue. Use-a para proteger, não para destruir. Use sua dor para curar a dor dos outros." Ele me mostrou como direcionar a fúria, como usar o instinto para o bem. Eu o vi se transformar inúmeras vezes, um guardião que vagava pelas terras, protegendo poços, rebanhos e famílias. Ele não era um demônio, era uma lenda viva. E agora, essa lenda é meu fardo, uma herança de sangue e responsabilidade. Meu pai me ensinou a ser um monstro para salvar, e é isso que eu tenho feito, noite após noite, sob a lua cheia. O único que parece não ter medo é Lucas, o menino órfão que encontrei em uma noite fria. Ele me segue como uma sombra. Seus olhos são curiosos e perspicazes. Ele não me olha com medo, mas com uma curiosidade que me apavora. Outro dia, ele me viu cuidando de um dos poços que eu protegi na noite anterior. O poço estava intacto, a água cristalina. Eu me abaixei para beber e Lucas estava lá. "Padre, como o senhor sabia que os homens malvados não iam estragar o poço?" Ele perguntou, com a voz inocente. Eu não sabia o que responder. Apenas disse que tive fé, mas ele me olhou e eu vi um brilho em seus olhos, um brilho de quem já sabia a resposta, mesmo sem saber a pergunta. Ele me observou por muito tempo e senti um arrepio. Não o arrepio da fera, mas o de ser visto, de ser exposto. Ele me viu lavar as mãos e a terra misturada com sangue em minhas unhas, e eu rezei para que ele pensasse que fosse apenas sujeira. Mas a forma como ele me olhou, o silêncio que ele manteve, me dizia que ele sabia. Ele sabia que havia algo diferente em mim. Ele não me teme. Isso me aterroriza mais do que o ódio dos forasteiros. O ódio se combate, mas a curiosidade e o conhecimento tem o poder de nos destruir. Lucas se tornou a minha sombra e meu maior medo. Ele não me vê como padre, mas como o homem que ele não entende. A tensão atinge o seu ápice. O líder dos forasteiros, um homem de nome Zé Grande, se aproxima do poço principal. É o nosso último recurso, o nosso último fôlego. Eu me coloco em seu caminho, minhas mãos unidas em prece, mas meu corpo tenso, pronto para reagir. "O Senhor está no meu caminho, Padre", ele diz com um sorriso de escárnio. "Esta água é nossa agora." Eu olho nos seus olhos e vejo a ganância, o desrespeito. "Esta água é de todos, é a vida de meu povo", eu respondo, minha voz mais firme do que eu esperava. Ele ri, e seus homens se juntam, apontando armas para mim. "A lenda do lobisomem do Carcará é apenas para crianças, padre. Não vai nos assustar." Ele não sabe a verdade. Não sabe que o monstro que ele caça está bem à sua frente. Eu sinto o coração acelerar, o sangue correndo nas veias, a fera em mim se agitando, querendo se libertar. É a última noite antes da lua cheia, e a escuridão já se aproxima. Eu sei que esta será a noite do confronto final, a noite em que o monstro e o herói se fundirão em uma só imagem. O tempo da mentira acabou. Minhas mãos tremem não de medo, mas de uma antecipação terrível. E eu sei que quando a lua vermelha subir, no céu, o uivo do Carcará não será mais uma lenda, mas a última coisa que esses homens ouvirão. A cidade inteira está prestes a presenciar a revelação que mudará tudo para sempre. A noite engoliu o sol com uma avidez que eu conhecia bem. O céu, um veludo escuro e ameaçador, estava pronto para receber a lua cheia, a minha carrasca e libertadora. Refugiei-me em uma pequena gruta, um lugar que apenas eu e meu pai conhecíamos. A terra fria sob meus pés não trazia alívio.
E eu me encolhi, as mãos crispadas, sentindo os primeiros calafrios. Não era frio, era o prelúdio da dor, uma dor que eu carregava em meu sangue, em cada fibra do meu ser. O ar ficou pesado e o uivo do vento nas frestas da rocha era o único som a me acompanhar. E então ela surgiu. A lua cheia, um olho prateado no céu noturno, e a dor veio como um raio. Um grito rasgou a minha garganta, um grito que não era de um homem, mas de uma criatura presa. Senti meus ossos estalarem, deslocarem-se, mudando de lugar com uma violência que me tirou o ar. A pele se esticou, se rasgou e os pelos começaram a crescer, grossos e escuros, cobrindo cada centímetro do meu corpo. Meus dentes se afiaram e a boca se alongou, a mandíbula se projetando para frente. Cada músculo se contraiu e a força que eu sentia era descomunal. Eu não era mais o Padre Matias, o homem da fé e do perdão. Eu era a fera que se escondia sob a batina, o monstro que eles temiam. Minhas garras, agora enormes e afiadas, afundaram no chão, e o que eu respirava não era mais o ar da cidade, mas o cheiro da floresta, do medo, do sangue que corria nas veias daqueles que se aproximavam. Eu me ergui sobre 4 patas, minha visão noturna se aprimorou, e a audição aguçou-se para cada sussurro do vento. O cheiro de pólvora e suor dos forasteiros me guiou em direção à Vila da Pedra. A fera em mim queria sangue, queria caçar, mas o homem ainda se agarrava à razão, à minha promessa. Eu não iria matar, eu iria afugentar. O acampamento dos homens de Zé Grande estava à vista, as fogueiras queimando baixinho, as sombras dançando nas lonas das barracas. Eles estavam confiantes, rindo e conversando, alheios à criatura que os observava da escuridão. O cheiro de sua arrogância era mais forte que o de sua sujeira. Eu escolhi o momento. A lua atingiu o ápice no céu, e a força da minha maldição estava no seu auge. O uivo que rasgou a noite não era de tristeza, mas de uma fúria ancestral, um aviso que se espalhou pelo sertão. O som foi assustador, e vi os forasteiros se levantarem assustados. Alguns apontaram suas armas para a escuridão com as mãos trêmulas. Eles não sabiam o que fazer. Era a minha chance. Ataquei o acampamento não para matar, mas para aterrorizar. Minhas garras rasgaram as barracas, e meus olhos vermelhos foram a única luz que eles viram. Eu derrubei os homens com a força dos meus ombros, mas evitei ferir mortalmente. Cada golpe era calculado para incapacitar, para afugentar, para mostrar a eles que a lenda era real, e eles não eram bem-vindos. O pânico se instalou, os gritos ecoavam e as armas caíram de suas mãos. Mas o instinto é uma besta cega, e a fera em mim, por mais que eu a controlasse, tinha sua própria vontade. Um dos forasteiros, um jovem de olhos arregalados de medo, tropeçou e caiu. A fera em mim não hesitou. Avancei sobre ele e o pavor em seus olhos foi a última coisa que vi. Eu queria apenas assustá-lo, mas o instinto é traiçoeiro. Rasguei sua perna, a carne cedendo sob a minha força. O grito dele foi de puro terror, um som que me paralisou por 1 segundo, e o homem se arrastou com a perna sangrando e fugiu, mancando. O sangue escuro escorria pelo chão, deixando um rastro claro e visível. A fera em mim quis segui-lo, terminar o que havia começado, mas a voz do homem, a minha voz, gritou por dentro: "Não, ele fugiu, ele sabe, você o deixou ir." Eu voltei ao controle, o corpo da fera tremendo. O restante dos forasteiros fugiu, dispersos na escuridão, deixando o acampamento para trás. A vitória era minha. Eu tinha protegido o pouco que restava da minha cidade, mas a vitória veio com um preço terrível. Eu tinha um rastro de sangue que levaria à minha porta um testemunho vivo que havia visto o monstro. A transformação de volta para o corpo de um homem foi um tormento ainda maior. O corpo estava exausto, a dor lancinante em cada músculo.
a pele rasgada, agora fechando, os ossos se recolocando no lugar com estalos secos e dolorosos. Eu caí joelhos no chão, sentindo a fraqueza me dominar. As garras se recolheram, as presas voltaram a ser dentes humanos e o cheiro do medo e da morte se dissipou. O padre Matias, sujo de terra e sangue, com o corpo coberto de arranhões e a alma despedaçada, estava de volta. Mas a realidade era dura e me atingiu como um soco no estômago. Eu não era mais um herói invisível. Havia uma testemunha que me caçaria e espalharia a verdade. O sangue no chão, o rastro que ele deixou, era a prova que eu temia. O monstro que eu tentava esconder debaixo do manto da fé havia sido exposto. A lenda agora era real, e eu sabia que a caçada não tinha terminado. Ela apenas tinha começado. O amanhecer viria em breve, e com ele a certeza de que a paz na Vila da Pedra estava por um fio, e a minha vida, por sua vez, pendurada por um fio ainda mais fino. O jogo havia virado. Agora eu era a presa. A luz do amanhecer nunca me pareceu tão cruel. Os primeiros raios de sol queimavam minha pele, não pelo calor, mas pela vergonha e pelo pavor. Meu corpo, coberto de arranhões e contusões da noite anterior, tremia com uma fraqueza que eu não sentia desde minha primeira transformação. Mas a dor física era nada comparada ao terror que me dominava. Ele fugiu. O forasteiro ferido, com o terror em seus olhos, agora tinha a prova. Ele viu. Ele sabia. Eu, o padre Matias, o pastor que eles amavam, era o monstro que a lenda descrevia. Eu me arrastei de volta para a sacristia, o cheiro de suor, terra e sangue em minhas roupas e em minha pele. A santidade do lugar parecia me julgar. Eu me olhava no espelho e via um reflexo que não reconhecia. Olhos injetados de sangue, barba suja e um peso na alma que me puxava para o abismo. Eu não era mais um homem. Eu era uma mentira ambulante, um segredo prestes a ser revelado e que destruiria a fé de todos. Não demorou para que a bomba explodisse. O forasteiro que eu havia ferido retornou, não com pouca gente, mas com uma comitiva inteira. Zé Grande, seu líder, tinha um sorriso de cobra nos lábios. Ele se posicionou no meio da praça da vila e seu sorriso revelou uma verdade horrível. O homem que eu feri, mancando, se postou ao lado dele. Povo desta terra. A voz de Zé Grande ecoou, uma voz que não era mais de ameaça, mas de convicção. A lenda do lobisomem do Carcará é real, e ele vive entre vocês. Ele é o homem que vocês menos esperam. Ele apontou em minha direção. As pessoas me olharam, a incredulidade em seus rostos. Alguns riram, incrédulos. Mas então, o forasteiro machucado levantou a perna, mostrando a bandagem encharcada de sangue, e descreveu as garras, a ferocidade, a forma animalesca. E a marca de uma delas, ele disse, estava cravada em uma rocha lá fora, uma marca que o padre Matias tem na sua pele, uma marca que ele não pode esconder. A praça inteira se silenciou. O choque virou medo, e o medo virou ódio. A multidão, que até então me via como um salvador, se dividiu. Vi o ódio nos olhos de alguns, o terror em outros. A confiança que eu tinha em meu povo se quebrou em 1000 pedaços. Vi o fazendeiro Francisco, que eu tinha confessado há anos, pegar a sua espingarda e apontar para mim. Mate-o! Ele é o demônio! Ele gritou, a voz de um homem quebrado pelo medo. Mas vi também a coragem e a fé em outros. A velha Maria, que eu tinha batizado, ficou em minha frente, seus braços abertos. Ele não é um monstro, ele é o nosso padre, ela gritou, e outros se juntaram a ela. Era um circo de horrores, uma briga em família. Eu estava exposto e não havia como me defender. A única coisa que eu podia fazer era fugir. Zé Grande ordenou que me caçassem. As espingardas foram destravadas e o som de suas botas marchando em minha direção era o som de meu próprio funeral. Corri.
Eu corri como um animal, como a fera que eu era, e o único que me seguiu, que não me perseguiu, foi Lucas. O menino, com seus olhos curiosos e sua inocência, me encontrou em meu esconderijo. Ele não me via como monstro, ele me via como o homem que o tinha acolhido. Padre, o senhor precisa fugir, ele sussurrou com a voz tremendo. Eles estão vindo. Eu me agarrei à sua presença, à sua fé inabalável. Ele era a única luz em minha escuridão. Lucas, por que você não me teme? Eu perguntei, as palavras saindo com dificuldade. O senhor não me fez mal. Eles estão mentindo. Ele respondeu, com uma certeza que me fez chorar. Ele me trouxe água e pão, me dando a força que eu não tinha mais. E então ele me mostrou algo. Um mapa. Um mapa que um dos forasteiros deixou cair. Nele não havia apenas os poços de água e os rebanhos marcados. Havia a terra inteira, com linhas e nomes de grandes fazendas de gado, todas prontas para serem vendidas. E ao lado, uma nota. A seca é a nossa melhor amiga. Quando o povo não tiver mais esperança, eles nos venderão tudo. A ficha caiu. A seca, a lenda do lobisomem, os forasteiros, não eram apenas coincidências. Eles não estavam apenas aqui para roubar. Eles estavam aqui para comprar. Eles tinham um plano. O plano era me expor, me caçar, e enquanto a cidade estivesse em pânico, eles tomariam o que restava. O terror agora não era mais sobre mim, era sobre o meu povo. Eu não era um demônio. Eu era a última barreira entre meu povo e a escravidão. O monstro que eles caçavam era, na verdade, a única coisa que os salvava. A revelação me deu uma nova força, uma nova determinação. Minha missão não era apenas fugir. Minha missão era expor a verdade, mostrar a eles que o verdadeiro monstro não estava em minhas garras, mas nos corações daqueles que os enganavam. Eu olhei para Lucas e vi em seus olhos a esperança. A caçada ainda estava acontecendo, mas agora o jogo havia virado. Eu era a presa, mas tinha uma arma, a verdade. E eu usaria essa verdade para salvar a todos, custe o que custasse. A noite parecia mais escura do que nunca, e o medo não era mais um calafrio, mas um companheiro silencioso que me seguia a cada passo. Lucas, o único que caminhava ao meu lado, me olhou com olhos que não continham mais medo, mas uma urgência silenciosa. Ele sabia que a nossa fuga não duraria para sempre. O mapa, que agora carregávamos como um tesouro profano, me dava a certeza do que precisava ser feito. Não era sobre fugir, era sobre confrontar, era sobre expor a verdade para que meu povo pudesse se salvar. E para fazer isso, eu sabia que teria que revelar tudo. O monstro que eles temiam, a lenda que eles sussurravam. Eu me olhei no espelho improvisado de uma poça d'água e a minha imagem me deu calafrios. As feridas, as olheiras, a barba suja. Eu não era mais um padre, mas um homem em farrapos, uma alma em cacos. A minha fé, por um instante, pareceu vacilar, mas então lembrei-me dos rostos do meu povo, dos rostos de Maria, de Francisco, de todos que me viram com ódio e de todos que me protegeram. E a minha determinação se renovou. Eu faria isso por eles. Eu faria isso para que a Vila da Pedra pudesse ter uma chance de recomeçar. Nós nos aproximamos da entrada da vila, onde Zé Grande e seus homens montavam guarda. A fogueira queimava e as sombras dançavam, enquanto os homens riam e comemoravam a vitória iminente. O líder dos forasteiros, Zé Grande, parecia o diabo em pessoa, com um sorriso de escárnio no rosto e a arrogância de quem já se considerava dono daquelas terras. Eu me postei à vista, minha figura frágil e pequena contra a escuridão da noite. Meus braços estavam erguidos e minha voz, embora trêmula, ecoou pela praça. Zé Grande! Eu gritei. Você não vai tomar esta terra não é sua. Ele me olhou e seu sorriso se alargou. O padre lobisomem voltou para ser caçado. Ele gritou e seus homens riram. Foi então que fiz a minha jogada final.
Gritei para a vila, para os moradores que se escondiam em suas casas, que espiavam pelas frestas de suas janelas. Povo da Vila da Pedra, eu sou o lobisomem do Carcará, mas o monstro não sou eu. O monstro é a ganância deles. Eles trouxeram a seca, eles querem suas terras e eles querem me usar como bode expiatório para tomá-las. As vozes dos moradores se misturaram em um sussurro e vi alguns vindo para a praça. Eles estavam assustados, divididos, mas a revelação os tinha deixado em choque. O sol já estava prestes a nascer, e eu sabia que não tinha muito tempo. Fechei meus olhos e invoquei a fera que vivia em mim. Não para lutar, mas para se sacrificar. A dor da transformação foi mais intensa do que nunca. Senti meus ossos se quebrarem e se fundirem. Meu corpo torceu, a pele se rasgou, e a fera em mim assumiu o controle. Um rugido de dor e fúria rasgou a minha garganta. Eu me transformei à vista de todos, à vista de Zé Grande, de seus homens e de todo o meu povo. A multidão gritou. Zé Grande, por um instante, parecia chocado, mas logo seu sorriso de cobra retornou. Ele não via um monstro, ele via um troféu. Capturem-no! Vamos usá-lo para tomar esta terra! Ele gritou, mas seus homens estavam paralisados pelo medo. Eles apontaram suas armas para mim, mas suas mãos tremiam. Eu, o lobisomem do Carcará, me virei para o céu, para o sol que estava prestes a nascer. Eu sabia que a minha forma bestial não resistiria à luz do dia, mas eu tinha que tentar. Meu pai me ensinou a usar a força da fera para proteger, e era isso que eu faria. Canalizei toda a minha energia, toda a minha dor, toda a minha força para o alto. Meu corpo brilhou, uma luz prateada, e o rugido que dei não era mais de fúria, mas de um pedido desesperado. Dê-nos a chuva! Salve esta terra! O chão começou a tremer, e as nuvens se formaram no céu, escuras e ameaçadoras. O vento, antes seco e quente, se tornou frio e úmido. Os homens de Zé Grande olharam para o céu, assustados. E então o primeiro trovão rugiu, e o primeiro pingo de chuva caiu. A água que a Vila da Pedra ansiava há tanto tempo finalmente chegou. Zé Grande, com um ódio que eu nunca tinha visto, tentou se aproximar de mim, mas a força da tempestade o afastou. A chuva não era apenas água, mas a minha maldição, a minha vida, sendo derramada sobre a terra. Eu caí de joelhos, sentindo a fraqueza me dominar. A força da transformação me deixou, e a minha vida me deixou junto com ela. A última coisa que vi foi o rosto de Lucas. Ele corria em minha direção, o terror em seus olhos. A última coisa que senti foi a água, a chuva, caindo em minha pele. E então, minha visão se apagou. A dor se foi, e eu me tornei parte da chuva, parte da terra, parte da lenda. A chuva caiu por dias, enchendo os poços e fazendo o rio ressurgir. O corpo de Zé Grande foi encontrado morto, afogado, na beira do rio. Seus homens fugiram e nunca mais voltaram. O povo da Vila da Pedra entendeu. Eles entenderam que o lobisomem que eles temiam não era um monstro, mas um herói que se sacrificou por eles. A lenda mudou. O uivo do Carcará não era mais um som de terror, mas de esperança. A vila se reergueu, mais forte do que nunca. E Lucas, agora um homem adulto, se tornou o guardião da lenda. Ele contava a história do Padre Matias, o homem que se tornou monstro para salvar seu povo. Ele contava a história da última lua cheia, do último uivo, do sacrifício que trouxe a vida de volta. E toda vez que a chuva caía no sertão, os moradores da Vila da Pedra olhavam para o céu e se lembravam do herói que se tornou parte da própria terra. O padre que era lobo e o lobo que era um santo.